Bom, galera, uma parte que sempre cai aí na prova do Enem, que sempre está presente, é ambiental, né? Essa história de chuva ácida, efeito estufa, o monóxido de carbono, o que é que ele faz, de repente um smog, qual é o lance. Então, estou aqui para isso. E se você está perdendo a força, está chegando perto do Enem, você está se desestimulando, eu estou aqui para te dar esse estímulo final, para te ajudar, para que a gente siga junto, energizado, com força, tá? Não perca a força agora não, vamos, bora trabalhar. Se não está inscrito, se inscreve, bota o seu like, bota o seu curtir, mas vamos trabalhar e vamos aprender tudo de ambiental e vamos deixar que química seja seu aliado. Bora trabalhar, bora. Hoje é um ótimo dia para aprender química, vamos? Ó, primeira questão, que é o que a gente está fazendo sempre. O processo de dessulfurização é uma das etapas utilizadas na produção do diesel. Esse processo consiste na oxidação do enxofre, presente na forma de sulfeto de hidrogênio, a enxofre elementar sólido, que é posteriormente removido. Então ele quer tirar o enxofre. Um método para essa extração química é o processo de Claus. Então ele deixou muito claro. Para que é o processo de Claus? Para tirar o enxofre. No qual parte do H2S é oxidada a dióxido de enxofre e então esse gás é usado para oxidar o restante do H2S. Os compostos de enxofre remanescentes, quer dizer, o que sobra do enxofre que eu tirei, mas eu não consigo tirar tudo, né? Mas eu tirei enxofre. E as demais moléculas presentes no diesel, galera, vocês lembram o que é diesel? Derivado do petróleo, hidrocarboneto, composto que quando é queimado produz CO2 e água, né? Ele diz que sofrerão combustão no motor, então eu vou queimar os demais, o que sobra do enxofre, e o resto, o diesel em si. O benefício do processo de Claus, o que é o processo de Claus? Você não leu? É para tirar o enxofre. É que na combustão do diesel é minimizada a emissão de gases. Gente, se eu tiro o enxofre, eu impeço que haja a formação de SO2, depois de SO3 e depois de H2SO4. Então eu vou minimizar a emissão de gases da chuva ácida, mas cada item é uma revisão. Vamos olhar. Ele diz formadores de hidrocarbonetos. Gente, o processo de Claus, ele não vai minimizar os formadores de hidrocarbonetos. Lembrem que os hidrocarbonetos, eles estão lá, que são o diesel. Quando eu vou queimar o diesel, eu já vou destruir os hidrocarbonetos, então não tem nada a ver. Letra B. Ele fala que minimiza a emissão de produtores de óxido de nitrogênio. O que é que tem a ver? Ele não falou do enxofre. Então são óxidos de enxofre, nada a ver com nitrogênio. Letra C, emissores de monóxido de carbono. Gente, mais uma vez, ele falou de enxofre. Ele não falou nada que tinha carbono, ele quer tirar o enxofre, ele vai minimizar os óxidos de enxofre. Então a letra B e a letra C não fazem nem sentido. Letra D, promotores da acidificação da chuva. Como eu disse, né? O SO2, ele transforma-se em SO3 e o SO3, quando cai a chuva, vira H2SO4. Eu prometo que eu vou revisar, mas claro que esse é o item. E a letra E, determinantes para o aumento do efeito estufa. Gente, eu tirei o enxofre. O enxofre diminui o SO2. Quem é o determinante para o aumento do efeito estufa? É o CO2. O diesel continua o mesmo, o hidrocarboneto continua o mesmo, então o CO2 continua o mesmo. O que ele faz para diminuir com o processo de Claus é a produção do SO2. Mas bora fazer o seguinte, vem para cá e vamos para a revisão. Vamos olhar item por item umas coisas muito legais. Primeira coisa. Você já passou num posto de gasolina e viu lá diesel S10? Será que você sabe o que é que isso significa? Gente, olha que coisa interessante. Esse S10 significa partes por milhão. E esse S é a quantidade que eu tenho de enxofre. Para vocês terem uma ideia, há 10 anos atrás essa quantidade de enxofre era muito mais de 10 vezes o que nós temos hoje. Hoje esse S10 quer dizer que eu tenho 10 partes por milhão. Aí você vai, pô, Michel, mas eu não lembro mais o que é parte por milhão. Bora fazer uma coisa? Sempre que eu pensar em uma solução, a unidade quer dizer quanto é que eu tenho de algo dentro de alguma coisa. Se é S10 é a quantidade de enxofre no diesel. Olha como é simples. Quer dizer que eu tenho 10 gramas de enxofre a cada 1 milhão de gramas do diesel. Então isso é o significado de parte por milhão. 10
a cada 1 milhão. Então, 10 ppm, 10 gramas a cada 1 milhão de gramas. É algo dentro de alguma coisa. Feito? Então, a primeira revisão foi para conta. A gente já viu o que era ppm e o que era esse tal desse diesel S10. Vamos para a próxima? A próxima é um negócio interessante, ó. Quando a gente fala de óxidos de nitrogênio, os óxidos de nitrogênio eles estão muito relacionados, né, com um fenômeno conhecido como smog. O que é o smog? É a junção de duas palavras em inglês, que é smoke e fog. O que é isso? É fumaça e nevoeiro. Então é quando você tem a eliminação de substâncias que dão tipo aquela neblina, aquele nevoeiro, que você vê aquela coisa meio cinzenta na cidade toda. Gente, não esquecer, se eles falarem smoke, nada mais é do que esse nevoeiro, essa fumaça. E é principalmente vapor d'água e óxidos de nitrogênio, que a gente chama de NOx, entre outras coisas, né? Mas principalmente vapor d'água e óxido de nitrogênio. Aí forma essa história que a gente vê muito na Inglaterra, né? Esse clima meio cinzento, beleza? Então isso é a primeira parte da poluição ambiental. Vamos para a próxima. Monóxido de carbono. Ele não falou do monóxido de carbono? O que é que vocês sabem sobre o monóxido de carbono, que é o CO? Primeiro, que ele é extremamente tóxico. E, povo, não custa nada lembrar. Por que que ele é muito tóxico? Porque ele se liga com a hemoglobina e forma a carboxihemoglobina. Então, você tem a hemoglobina mais o monóxido e ele forma a carboxi, não confunda, carboxihemoglobina. Se fosse o CO2, era carbo. Agora, se é o CO, é a carboxi. E, cara, essa ligação é muito estável. Como ela é muito estável, ela inutiliza a hemoglobina, impede o transporte de oxigênio. E se eu impeço o transporte de oxigênio, o que é que vai acontecer? Sem oxigênio, a gente não consegue viver. Então, o monóxido de carbono, por impedir o transporte de oxigênio, ele acaba sendo extremamente letal em pequena quantidade, tá? Então, não esquecer essa parada. Mas não tem nada a ver com enxofre, né? Chuva ácida. O que é que acontece? Se sobrar enxofre no diesel, quando você queima o diesel, você vai queimar o enxofre. Então, se o enxofre reagir com O2, ele produz o SO2. O SO2 só já seria ruim, mas o que acontece é que o SO2 ele continua reagindo com O2 e vai haver a produção do SO3. Se nós balancearmos, podíamos colocar um meio bem aqui, ó. Então, esse SO3, quando cai a chuva, cara, olhem que coisa simples. Quando cai a chuva, eu vou ter a produção do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico é um ácido forte. Então, quer uma dica? Quando você pensa em combustível fóssil, você lembra que tem enxofre. Se tem enxofre, quando eu queimar o combustível fóssil, carvão, derivados de petróleo, gás natural, quando eu queimar o combustível fóssil, também queima enxofre. Produz SO2 e gera chuva ácida. No caso da questão, ele dizia que eu quero eliminar o enxofre. Se eu quero eliminar o enxofre, é para minimizar a chuva ácida. Mas ainda tem mais coisa que eu quero te mostrar aí. Efeito estufa. Gente, quem é o principal responsável pelo efeito estufa? É o CO2. Agora, é o único responsável? Não. Tem vários outros gases que também causam, tipo metano, o próprio vapor d'água causa um pouco. Só que o CO2, devido à quantidade e ao fator que ele realmente causa muito, ele é o principal. Sempre eu digo o seguinte, comparou metano com CO2, o metano é pior quando é 1:1. Mas tem muito mais CO2 do que metano. Então acaba que na qualidade total, na quantidade total, o CO2 ele é pior. Vamos só lembrar aqui uma coisa. Eu vou fazer um desenho bem ridículo, mas eu sei que você vai entender, ó. Se eu pensar aqui que isso é a Terra e eu pensar que isso aqui, ó, é o Sol. Qual é o tipo de radiação que o Sol ele emite? Poxa, o Sol ele emite radiação ultravioleta. Aí a Terra ela precisa dessa radiação, as plantas precisam, por exemplo, para fazer a fotossíntese. Então a gente absorve essa radiação. O que é que vai acontecer? O lance é que quando a gente emite radiação, quando os corpos emitem radiação, o tipo de radiação que a gente emite não é ultravioleta, é infravermelho.
Percebam que o ultravioleta ele só não entra com toda a intensidade porque tem o ozônio barrando a entrada total do ultravioleta. Então o ozônio ele impede, ele filtra, né, a radiação ultravioleta. Agora a gente absorve e vai devolver uma parte do ultravioleta, entre aspas. Vai absorver e depois devolve com outro comprimento de onda. E quando a gente devolve o infra. Qual é o problema do infra? O infravermelho, gente, é a onda de calor. E aí é que entra o CO2. O CO2, ele não deixa essa radiação infravermelha se dissipar. Ele retém, ele segura a radiação infravermelha. Então, se essa radiação infravermelha ficar retida, eu vou ter o aumento da temperatura. A gente sabe que o efeito estufa natural, ele é ótimo para manter a vida na Terra tal qual a gente conhece. O problema é o aumento do efeito estufa, é o aquecimento causado pela elevação da quantidade de gases de estufa. Esse é que é o problema, que causa derretimento das calotas polares, aumento do nível dos oceanos e por aí vai. Então o efeito estufa é resultado da retenção da radiação infravermelha. Se ligou na parada? Vamos voltar para a questão só para marcar, mas você já levou um bocado de coisa para a sua conta. Vamos nessa, ó. A questão aí. O processo de dessulfurização, gente, sério, eu não vou nem ler tudo de novo porque eu sei que vocês lembram. Então ele falava do processo de Claus. O processo de Claus era para tirar o enxofre. E por que eu quero tirar o enxofre? Para não ter mais chuva ácida. Então só dá aqui para a gente letra D, promotor da acidificação da chuva. É o que eu quero inibir, diminuir com a retirada do enxofre. Então, ó, vocês viram várias coisas no mesmo vídeo, né? Vocês perceberam a história da chuva ácida, vocês perceberam o smog, vocês perceberam o efeito estufa, o problema do monóxido de carbono. Então, sério, mais uma revisão aí, tá tranquila. Vamos relaxar porque esse Enem é nosso e a gente vai passar. Beijo imenso no coração de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo daqui a 2 dias. Valeu!